Olá, viva! Bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos connosco José Manuel Annes. É de Lisboa, licenciado em Química pela Faculdade de Ciências de Lisboa e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Nova, onde defendeu a tese de doutoramento sobre novos movimentos mágico-religiosos. Senhor. José Manuel Annes é uma pessoa conhecida na praça pública, tem uma vasta obra publicada tanto no domínio da segurança e criminalidade, área da sua especialização profissional, mas também sobre esoterismo e espiritualidade, tendo sido frequentemente convidado ao longo de anos como comentador de canais de televisão e rádio para analisar temas relacionados com segurança e terrorismo, mas também para vir falar-nos sobre esoterismo e espiritualidade. É coautor e autor de vários livros relacionados com temas do seu interesse entre estas duas áreas, e entre esses livros podemos destacar o Guia Simbólico da Quinta da Regaleira e Os Caminhos do Esoterismo Ocidental. Foi também grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal, entre 2001 e 2004, e é desde novembro de 2021 grão-mestre da Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém. É um membro correspondente de diversas sociedades de investigação maçónica internacionais, é também professor da pós-graduação em maçonaria e sociedades iniciáticas, portanto, com uma vida muito recheada e preenchida nestes dois campos. Foi também um dos principais divulgadores da Quinta da Regaleira, com foco na sua dimensão simbólica e iniciática, e foi também por sua ação que o local foi classificado como um imóvel, portanto, de interesse público pelo IPAR. Portanto, antes de mais, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Pela sua generosidade em estar aqui connosco no The Talk and Talk Zone, e a ideia, professor José Manuel Annes, era realmente dar-nos aqui a conhecer um pouco do seu conhecimento e sua experiência sobre estas áreas do esoterismo, sobre a sua vivência também como maçom, como pertencente membro da Ordem dos Templários, mas antes de mais, que nos contasse como é que tudo isto chegou à sua vida, não é? Pois é, eu, de facto, começou tudo quando eu estava ainda na Faculdade de Ciências de Lisboa, e começaram as agitações políticas, e eu achei muito interessante agitar as mentes, e com um amigo e colega fizemos uma agitação e propaganda, e pintámos os muros da Faculdade de Ciências de Lisboa com Comitês Akhenaton, o faraó que promoveu a unicidade de Deus, a unidade de Deus. E, de facto, as pessoas começaram todas, mas que é isto? Comitês, isto é mais um partido político, não é nada. Foi uma invenção que nós fizemos para agitar aquele... porque havia sempre os partidos verdadeiramente isto, verdadeiramente aquilo, e nós estávamos um bocadinho fartos e agitamos. Bom, depois comecei mais a sério, já tinha interesse dos anos 60 pelas questões do esoterismo. E comecei com os Rosa Cruzes, com os Templários, nas primeiras versões que foram aparecendo, e repare, eu sempre fiz o estudo das ciências exatas, neste caso denominadas exatas, mas acompanhando a espiritualidade, e foi realmente um contraponto. Eu depois, como licenciado em Química, entrei para o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, onde estive 20 anos, e sempre fazendo a minha atividade de analítica e, ao mesmo tempo, estudando estas dimensões. É um contraponto, é bom até para o meu espírito, para não ficar apenas na questão material e conseguir, enfim, voar
o possível para estas regiões de espiritualidade e esoterismo. Portanto, teve aqui também não só um aprofundado conhecimento e de interesse, mas também algo que serviu a sua vida. É verdade, exatamente. Equilíbrio e alguma harmonia dentro de tudo aquilo que ia vivendo. Muito bem. Senhor professor, tem uma ligação também com a maçonaria, foi grão-mestre da Grande Loja Local de Portugal. Qual é a sua perspectiva sobre o papel e a relevância da maçonaria e também de outras sociedades iniciáticas no mundo contemporâneo? Bom, é evidente que ela tem uma obrigação, como instituição, de formar homens melhores do que aqueles que entraram dentro da ordem e, portanto, melhorar o desempenho desses membros da maçonaria, ou dos templários, ou dos Rosa Cruzes, e essas organizações têm feito, no essencial, essa missão, têm cumprido essa missão. E, portanto, a questão é esta. Os homens que entram, já com algumas qualidades, naturalmente têm que ainda ser melhores. Esse é que é o objetivo da maçonaria. E os maçons medievais, os construtores de catedrais, construíam edifícios à glória de Deus. E nós podemos construir uma sociedade melhor à glória do grande arquiteto do universo, que é o nosso símbolo de Deus, onde cabem todas as ideias de Deus, das diversas religiões. Uhum. Senhor professor, quem não conhece a maçonaria, quais são os principais valores? Para já é a liberdade. A liberdade de consciência, a liberdade de opinião. Depois, realmente, uma igualdade, a igualdade de oportunidades para todos e a fraternidade. O maçom tem que encarar a humanidade como uma fraternidade universal. E, independentemente das políticas, das religiões, que são muitas e respeitáveis todas elas, tem de ser fraterno com todas elas. É evidente que há franjas de determinadas religiões que são fundamentalistas e são mesmo violentas, às vezes. Mas nós temos que fazer as pontes com aqueles religiosos das diversas religiões que são pessoas normais, fraternas, pacíficas e que estão prontos a constituir e a construir uma sociedade melhor com todos os homens. E esse é que é o objetivo da maçonaria. Tem que ser aquilo que, olha, agora morreu o Papa Francisco. Que grande exemplo que ele deu, hein? Que grande exemplo. É um homem extraordinário, hein? E que trouxe muita gente de volta ao cristianismo, hein? Porque há muita gente que estava um bocadinho cansada de umas imagens do cristianismo, um bocadinho uniformizado, burocratizado, e o Papa Francisco abriu as portas, abriu as janelas, e aí vem esse vento maravilhoso, que é a palavra dele e o exemplo que ele deu. Portanto, é esse também o papel da maçonaria, tem que ser, é construir uma sociedade melhor, juntando todos os homens de boa vontade. É isso, não há outra hipótese. Depois, claro que é constituída por homens, e há homens que têm melhor desempenho, outros melhores pior desempenho. Na verdade, enfim, nós temos que pensar na maioria dos maçons e que, de facto, têm tido um comportamento que eu penso que é útil para a sociedade. Para a maçonaria tem tido nos diversos países, particularmente naqueles onde ela é maioritária, Estados Unidos, Inglaterra, França, Brasil, e de facto têm tido um comportamento bastante interessante e que realmente é algo de muito importante para as próprias sociedades onde vivem. É isso que interessa, é ser útil à sociedade e útil individualmente a cada um dos homens que segue esse ideário, essa filosofia de ação que é a filosofia maçónica. Muito bem. Senhor professor, a maçonaria é conhecida como uma organização, pese embora os seus valores, e acabamos de falar, valores do universalismo, que tem, digamos assim, algumas envolta num certo secretismo e, portanto, pertencer a uma loja maçónica é algo que não estará acessível a todos. Como é que
se ainda se mantém, da forma, digamos assim, restrita como sempre foi conhecida, e o que é que justifica essa situação? Bom, de facto, como qualquer sociedade, tem de haver um desejo, ou é por convite, ou é por um desejo manifestado pela pessoa que, olha, eu quero entrar. Depois há claramente uma avaliação da natureza e do perfil da pessoa, é feito uma entrevista ou duas, e a partir daí é um processo fácil de entrada, de, de sujeição aos rituais. A maçonaria é uma sociedade de rituais, e de símbolos e de mitos, no sentido mais importante da palavra. Os mitos são, como dizia o Fernando Pessoa, um mito pode não ser verdade, mas ser verdadeiro, ser a verdade da alma. Ele também tinha outra designação para os mitos, é um nada que é tudo. Bom, mas na verdade essa vivência dos rituais é extremamente importante e é ela que forma de alguma maneira também o maçom. As reuniões são secretas, são discretas, só para membros, claro. Depois temos umas reuniões mais abertas, né? Olha, eu em Inglaterra participei em várias procissões maçónicas, o público todo a ver. Não há secretismo na América também, o Brasil, então, caramba, é muito aberto mesmo. E, portanto, de facto, dentro da loja maçónica é só para membros, não é? Mas depois o maçom pode manifestar a sua ação, deve manifestar a sua ação no exterior, na sociedade. Muito bem. Sr. Professor, do estudo que foi desenvolvendo ao longo dos anos, neste âmbito do esoterismo, o professor contactou com diversas correntes esotéricas. Quais são para si, quais considera serem as influências mais marcantes, portanto, entre o hermetismo, a cabala, o gnosticismo, a alquimia, quais são as mais marcantes, quais foram as que mais influenciaram e como é que elas se interligam umas com as outras? Sim, senhores. Ora, eu, como digo, comecei primeiro com os Rosa Cruz, ainda nos anos 70, até antes do 25 de Abril. Entrei para uma ordem que é a AMORC, e lá estive, foi muito interessante. E depois, como sou um rapazinho irrequieto, também fui para os Templários, ainda nos anos 70, começo dos anos 80, até que me surge um convite para entrar na maçonaria, já no fim, meados dos anos 80. E, de facto, assim foi. Comecei no Grande Oriente, lusitano, e depois, quando foi criada a Grande Loja, juntei-me, porque havia um rito, sobretudo, que eu tinha muito interesse. Sou cristão, e esse rito é um rito cristão, e achei interessante, e acabei por ser o responsável em Portugal por esse rito, o primeiro responsável. Bom, agora, naturalmente, ao longo desses percursos todos, encontrei, de facto, correntes interessantíssimas, não é? Não só dentro do cristianismo, o gnosticismo cristão, né? A gnose cristã, também o hermetismo, que vai desembocar algumas coisas em relação aos Rosa Cruzes, aos Templários, etc. E à maçonaria. A maçonaria, de alguma maneira, contém, como se fosse uma enciclopédia, todas essas correntes, hermetismo, gnosticismo, etc. E então, esses são tudo questões fundamentais, porque o objetivo de todas estas correntes é o desenvolvimento do interior das pessoas. Né? Esse é que é. Desejalmente, que o nosso interior seja, digamos, o germe de uma ressurreição espiritual. Esse é o objetivo. Diziam os livros gnósticos, tu tens que ressuscitar antes de morrer, porque depois de morrer já é tarde. Ressurreição espiritual. E esse é o objetivo, é quase uma obrigação. O cristianismo oriental diz que o cristão pode, mas sobretudo tem a obrigação de se divinizar. Theosis. A divinização. Aqui no Ocidente nós somos mais modestos, dizemos santificação. Então, mas os orientais são muito exagerados, os ortodoxos
E então o homem tem que se divinizar, a sua parte interior, o germe da divindade, está. E é esse trabalho, cada um, mas às vezes a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo os calhaus, estas pedras imperfeitas que nós somos, até podem ter direito a essa ressurreição espiritual. Deus é misericordioso. Sim. E para si esses são os principais contrastes e pronto, que observa entre as tradições esotéricas do Ocidente e Oriente, ou há outras também que se possam... Não, esta é uma questão comum. O Oriente fala, por exemplo, o hinduísmo fala na alma individual e a alma cósmica, o Atman e o Brahman, e o Ocidente também, porque eram verdades que nós continhamos na nossa tradição religiosa ocidental, mas que eram pouco valorizadas. O nosso catecismo dizia, tu não podes olhar para as miúdas e não sei o quê, cuidado dos pensamentos pequeniminosos, mas o tesouro espiritual que está dentro da nossa tradição, do cristianismo, está na Bíblia, esse não era divulgado, não era valorizado. Por exemplo, São Paulo fala no Cristo em nós, germe da ressurreição. Ele era um gnóstico, e de facto essa tradição está presente, talvez mais visivelmente no cristianismo oriental do que no ocidental. Mas, claro, a seguir ao 25 de Abril veio muitos hinduístas, o Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, dizer coisas que nós temos cá na nossa tradição, mas que não eram valorizadas, não chamavam a atenção das pessoas para isso. E então muita gente aderiu, e muito bem, com todo o direito de valorizar essas tradições orientais, esse hinduísmo tão interessante, que valoriza esse despertar individual. Pois nós tínhamos aqui, na tradição cristã, essa dimensão interior, que é fundamental ressuscitar e desenvolvê-la. Ou seja, então muitas semelhanças entre estas tradições ocidentais e orientais. Na realidade, portanto, há uma... há subjacente a todas elas esta questão do universalismo, não é? Ou seja, obedecem a leis universais e são formas de traduzir, digamos assim, essas leis universais em função da cultura do povo ou do momento histórico que se está a viver, mas todas têm a mesma raiz. Poderemos... É mesmo, porque é uma necessidade que o homem tem de sobreviver à própria morte. A morte física é inevitável, ninguém cá fica, todos vamos uns atrás dos outros. Eu não tenho muita pressa, mas quando for a altura, vamos a isso. Agora, na verdade, quer dizer, é extremamente importante esse apelo que os gnósticos fazem, dizer, é preciso ressuscitar ainda em vida, antes de morrer, adquirir a dimensão espiritual que pode sobreviver à própria morte física. Esse é que é o objetivo das tradições orientais, ocidentais, todas elas religiosas, espirituais. Esse é o grande objetivo. Porque há aquele engano supremo que é a pessoa, eu porto-me bem, vou à missa, dou a esmola ao pobre e já estou garantido que vou para o céu. Calma, é preciso mais qualquer coisa. E quando nós não conseguimos dar essa qualquer coisa, Deus é misericordioso e dá-nos a mão, anda lá, vamos em frente. É isso mesmo, nós precisamos, muito. Ou seja, nascemos praticamente para nos trabalharmos ao ponto de levarmos a uma transformação muito profunda, a uma transmutação muito profunda, ou seja, fazer de certa forma uma alquimia em termos conscienciais. Portanto, transformarmos sombras em luz e fazermos esse caminho que é, de facto, a grande, digamos assim, indicação, informação que as religiões e as tradições esotéricas têm realmente dito, sugerido que o façamos pela nossa felicidade também. Claro. Ela vai se manifestando ao longo desse percurso, desse caminho. Portanto, as tradições esotéricas, elas estão imbuídas em grande simbolismo, portanto, e o professor é uma das pessoas que estudou de forma muito detalhada todo o simbolismo envolto nas diferentes correntes, e no caso da maçonaria há um recurso
da geometria sagrada. Podemos considerar que esse recurso é também utilizado, como falou ainda há pouco, os rituais, mas também a geometria sagrada é um recurso para essa busca da conexão espiritual, para realizar também essa alquimia da transmutação, não do chumbo em ouro, mas da transformação da sombra em luz. Exatamente. Onde é que a geometria, no caso da maçonaria ou outra, enfim, organização ou que tenha este mesmo uso, como é que é explorado este recurso da geometria sagrada em termos ritualísticos e em termos de desenvolvimento e de conexão? De facto, a geometria sagrada é uma das áreas muito importantes deste desenvolvimento interior. Havia vários especialistas em Portugal de grande nível, um dos quais foi o meu mestre, Lima de Freitas. Lima de Freitas tem um conjunto de quadros extraordinários, mas tem sobretudo, quem vale a pena chamar a atenção das pessoas para um conjunto de painéis de azulejo que ele tem na estação de comboios do Rossio, e estão lá muitos apontamentos sobre a geometria sagrada. Ele também estudou o Almada Negreiros, outro mestre em geometria sagrada, e que é, no fim de contas, a estrutura do universo, a estrutura da construção sagrada. É isso que é. O Almada Negreiros, tem um painel na Fundação Gulbenkian, no átrio, painel O Começar, e ele aí traçou vários traçados da geometria sagrada, mas faltava-lhe uma dimensão que Lima de Freitas depois veio complementar. Lima de Freitas tem 2 livros sobre o Almada e o Número, sobretudo esse, e em que esclarece que faltou ali um problema, de facto, a Almada para fazer a construção sagrada. Era o ponto da Barrüte, que é dos construtores alemães da Idade Média, etc, etc. Mas isso tem a ver com a nossa estrutura interior. É isso que é. Claro que nós podemos exteriorizar, e os construtores das catedrais exteriorizaram essas regras da construção sagrada nas suas catedrais, etc. Mas nós temos de interiorizar tudo isso para que seja mais um instrumento para o nosso desenvolvimento dessa estrutura da ressurreição interior a cada um de nós. Nós estamos aqui a levar muito para a dimensão, obviamente, espiritual, mas a maçonaria, enquanto organização, tem outros, digamos assim, outros desdobramentos, tem outras ações. Quais são as grandes áreas, então, digamos, de reflexão e de intervenção, porque, obviamente, terão um propósito de contribuir de alguma forma para uma construção de sociedades mais pacíficas, mais harmoniosas? Quais são os grandes ramos da maçonaria, as áreas de atuação? Digamos, e é fundamental que a maçonaria, em primeiro lugar, defenda a liberdade. É uma questão muito importante. Repare, na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo opressor e racista, houve 2 homens fundamentais, maçons, que se levantaram contra o nazismo e que o derrotaram. Um deles foi Winston Churchill, iniciado na maçonaria. O outro foi o presidente Roosevelt, americano, Franklin Delano Roosevelt. E esses 2 deram um exemplo de que a maçonaria tem, em primeiro lugar, de defender a liberdade. Era a questão fundamental. E derrotaram o nazismo. Depois temos que constituir uma sociedade mais solidária para apoiar os menos dotados, os menos favorecidos pela sorte ou pelas oportunidades da vida. E, portanto, essa é a questão, a solidariedade, liberdade, solidariedade. E depois ainda temos de construir uma sociedade fraterna, ecuménica, respeitando todas as opções políticas, religiosas e fazer com que os homens, das diversas perspectivas, possam construir uma sociedade melhor.
mais nada. É isso. São de coisas muito simples, mas que são fundamentais para o nosso futuro. Muito obrigada. Estamos aqui assim por percorrer alguns dos temas que podem realmente e que têm a ver muito com a sua vivência, com a sua experiência. O professor José Manuel Landes foi um ativista, digamos assim, pela Quinta da Recaleira para transformar aquele monumento em o acesso público, não é? O que é que esse espaço tem de tão especial e quais são os principais símbolos e significados para merecer realmente estarem disponíveis para todos? A Quinta da Galera é um templo universal. Tem, digamos, um conjunto de divindades do antigo paganismo, das religiões pré-cristãs, lá estão naquele patamar, logo caem na parte de baixo, e estão aí, é muito interessante, porque esses deuses também morriam e ressuscitavam, curiosamente, eram divididos o seu corpo, e depois havia uma integração, curiosamente, no caso do Egito, Osíris é morto pelo seu irmão Sete, malvado Sete, mas é depois a sua esposa, irmã de Osíris, Ísis, que vai buscando os pedaços todos que estavam espalhados pelo Egito, os pedaços do corpo de Osíris, e é o feminino integrador. Isto é uma lição fantástica. Nós às vezes temos a esquecer a importância do feminino nestas dimensões da espiritualidade. E os egípcios deram logo o pontapé de saída. É fundamental. Depois, claro, nós temos Maria Madalena, grande mulher, uma mulher que inspirou Jesus. E felizmente que a Igreja, já tardiamente, mas ainda considerou-a a apóstola dos apóstolos. Era uma mulher de uma dimensão espiritual, era capaz de ser bem bonita, mas isso era secundário. Tinha uma dimensão espiritual enorme. Era Miriam de Magdala, Maria de Magdala, que é ali junto ao Lago Tiberíades. Eu já passei por lá, etc. E de facto, Maria Madalena é outro exemplo da importância do feminino na espiritualidade da humanidade. E naturalmente, Maria, olha, a propósito dos Templários, São Bernardo, que foi realmente o criador dos Templários, ele disse, olha, a mãe da Ordem dos Templários é Maria, né? Vocês são os guerreiros brutamontes, mal cheirosos, mas está aqui uma mulher a impor a disciplina e a tomar conta de vocês. E Maria é a mãe da Ordem dos Templários. É extraordinário. E, de facto, essa dimensão do feminino, que às vezes esquecemos, o feminino é fundamental. Não há salvação sem o feminino. Não há. Obrigada. E então foram essas as motivações que o levaram digamos assim, na sua iniciativa de levar aquele local a um acesso público? Sim, além do mais, como eu disse, é um templo universal, temos o paganismo e temos o cristianismo, ali em íntima convivência. E depois temos o percurso de descida e ascensão, labirintos em pedra, e isso também é muito interessante porque é, de alguma maneira, digamos, o percurso interior, as trevas e a luz, as trevas e a luz, como disse bem, a questão das sombras e da luminosidade. E essa é uma questão fundamental do nosso percurso interior. Ok. Portanto, um convite para visitarem a Quinta da Recaleira, o Asiático, e observarem e estarem atentos, portanto, a esses pormenores que com certeza tão bem estudou. Gostaria de perguntar mais. Nós vivemos num momento que é particularmente intenso ao nível dos vários acontecimentos político-sociais, religiosos. Tivemos agora a partida do Papa Francisco e espera-se, obviamente, agora saber que
que novo ciclo será este, que orientação é que terá, porque realmente a mensagem foi muito disruptiva em relação a vários aspectos, nomeadamente das mulheres e a presença das mulheres, digamos assim, na Igreja Católica, e entre outros aspectos também controversos. Portanto, foi um momento de renovação da Igreja Católica, mas deixou ainda alguns assuntos pendentes que deverão ter uma certa continuação, na minha perspectiva. Por exemplo, a questão da mulher, o papel da mulher é fundamental. Exatamente, mas esse será mais um outro item que enquanto humanidade, planeta, teremos pela frente, dada a representatividade que a religião católica tem no mundo, naturalmente. Temos um extremar a vários níveis, uma polarização muito evidente ao nível da sociedade, divisões profundas, clivagens sociais profundas, a questão da guerra e do armamento. Portanto, estamos neste momento com a questão ambiental e a forma como nós temos dificuldade em relacionarmos com a natureza de uma forma simbiótica, com os outros animais que coabitam o planeta também connosco, e todas as alterações climáticas que temos assistido, não é? E por um lado, diria, com uma grande impotência, porque obviamente compreendemos que existem situações que carecem de ajuste, mas não estão a ter digamos assim, os desenvolvimentos esperados para favorecer uma vivência mais harmoniosa na Terra. Os nossos mares estão poluídos, enfim, muitas situações. Como é que quem se ocupa destas questões, como a maçonaria o faz, como é que lida com todas estas questões? Como é que lida, inclusive, com a própria polarização que pode existir entre os seus membros? Como é que a organização vai conseguindo, digamos assim, gerir estas situações internamente e na relação com a sociedade? Bom, é evidente que há diferenças de registro político dentro dos maçons, claramente, mas a organização em si tem que fazer um apelo aos valores fundadores da maçonaria: a liberdade, a igualdade, a fraternidade, sem dúvida nenhuma. Esses são valores que nós temos de assegurar, mesmo em alturas difíceis, como esta que estamos a atravessar. Alturas muito difíceis, realmente de agressões, em que vemos um agressor disfarçado de cordeiro, e quem reage contra a agressão é criticado porque está a pegar em armas. Então, e quem é agredido? Não, bem, enfim, realmente temos que fazer apelo aos nossos valores, sobretudo. E épocas mais difíceis como a que estamos a atravessar, mais importante está a questão dos nossos valores. E a universalidade, o ecumenismo, tudo isso é fundamental. Nós temos que construir uma sociedade universal. Quando há, digamos, tentações por parte de alguns para criarmos dificuldades a essa universalidade, nós temos de reagir e levantar bem alto a bandeira da fraternidade universal. Esse não há outro caminho, é esse mesmo. Né? E aqueles que não querem fazer parte dessa fraternidade universal, olha, o problema é deles, ficam para trás. Nós ainda podemos ser generosos ao ponto de agarrarmos o braço para os trazermos, mas eles não querem. E pronto, o que é que devemos de fazer? Nada. Em frente. Temos que sair em frente e em direção à luz, como muito bem disse desde o começo, em direção à luz. Não podemos olhar para trás como a mulher de Lot, ficou transformada em estátua de sal. Não. Saímos das trevas, vamos olhar para a luz. E quem quiser olhar para trás, olha, o problema é desse. Enfim, vamos ver. Considera que nos dias que correm a maçonaria tem a robustez necessária e a força necessária para continuar a defender a sua essência de liberdade, igualdade e fraternidade, e transpor outros valores também, para além desta tríade
para mover e ajudar a mover o mundo num sentido que nos leva a um processo evolutivo e para que nós, enquanto humanidade, possamos também fazer essa alquimia? Minha querida, a questão é esta: a maçonaria tem os valores, tem os seus valores fundadores. Agora, é feita por homens, e às vezes os homens podem não estar ao nível desses valores. É sempre uma minoria, a maior parte estão de acordo com esses valores e atuam assim, mas há sempre alguns que, enfim, que não sabemos o que é que estão cá a fazer. De qualquer maneira, nós somos tolerantes e, e admitimos o diálogo mesmo com essas forças que estão retrogradando, que são reativas em relação aos nossos valores. Temos que projetar a luz e projetar os valores, é projetar a luz. Não há outro caminho. Ok, obrigada. Sr. Professor, estamos aqui a caminhar assim por entre várias dimensões e facetas de todas estas áreas do esoterismo. Voltando aqui para dentro e para a sociedade portuguesa, Fernando Pessoa, a Fernando Pessoa é atribuído, portanto, ter sido iniciado numa loja maçónica e ter sido iniciado por uma figura controversa dentro da maçonaria, porque Aleister Crowley, enfim, são conhecidos alguns comportamentos que não seriam, digamos assim, os mais comuns praticados dentro da maçonaria. Em relação a estas duas personagens, obviamente há toda um fascínio pelo enfim, sobretudo por Crowley dentro da maçonaria, mas em relação a Fernando Pessoa, uma pessoa muito ligada ao esoterismo, nomeadamente são atribuídos a estudos profundos no que diz respeito à astrologia, enfim. Sobre estas duas personagens, que evidência que há em termos documentais que se tenham conhecido? Primeiro falando de Crowley e da relação de Crowley com a maçonaria, qual é a sua... O estudo dessa relação foi muito bem feito por dois pessoanos estrangeiros, Jerónimo Pissarro, sul-americano, e Stefan Dix, que publicaram um livro muito interessante, Fernando Pessoa, Guardador de Papéis. Bom, é um capítulo só sobre essa questão da iniciação. O Aleister Crowley veio a Lisboa iniciar o Fernando Pessoa e o poeta Raul Leal. E foi em casa do Raul Leal, na Travessa das Salgadeiras, em 30 de setembro de 1930, se não estou em erro, e está bem assinalado essa data pelos dois investigadores. Foi aí que foi feita essa iniciação. Ora, o Crowley não era maçom, mas tomou conta de uma ordem que tinha graus maçónicos, graus cavaleirescos e graus de mágicos, de magia sexual. E aí é que era a questão. Ele, por exemplo, chegou lá a essa ordem, quando tomou conta da Ordem dos Templários do Oriente. De Templários tinha pouco ou nada, mas enfim, era um nome com prestígio, e ele disse, bem, isto está bem organizado, sim senhor, os últimos graus é de magia sexual, heterossexual, não, falta o último grau, é o de magia sexual homossexual. E então, o Crowley era assim, era um rapazinho todo entusiasmado por estas coisas mais problemáticas. Mas, de facto, tendo essa dimensão dos graus maçónicos, tinha, de facto, graus maçónicos, numa ordem que não era maçónica. Era uma ordem, eu às vezes digo, por piada, era quase a loja dos 300 do esoterismo. E, portanto, tinha de tudo um pouco. E então, veio a iniciou o Pessoa e o Raul Leal nesses graus maçónicos. E aí o Pessoa, tendo recebido essa iniciação, numa organização não maçónica, mas que realmente a verdade é que a iniciação valeu porque era a mesma que era dispensada nas organizações maçónicas. Ora bem, o Crowley não terá sido uma iniciação fácil. O Raul Leal depois queixou-se ao João Gaspar Simões, o biógrafo do Pessoa. Sim. Aquela iniciação fez muito mal à Pessoa por os pormenores.
não provocou a morte. Isto foi em 1930, a pessoa só morreu em 35 e escreveu coisas maravilhosas pelo caminho. Não. O Raul que era um bocadinho perturbado e fraco psicologicamente, depois acabou morrer louco em Rilha Foles. Ora bem, na verdade, é um dos perigos do esoterismo nas mãos de quem não tem uma dimensão ética de acordo com aquilo que é preciso. E, portanto, o Crowley era um aventureiro. Sabia muito, mas sabia até talvez demais nestas dimensões da espiritualidade que passa pelo corpo, passa pelo corpo. Então, na verdade, foi interessante, porque o Fernando Pessoa, meses antes da morte, vai para as páginas do Diário de Lisboa e defende a maçonaria. Ele que não pertenceu a nenhuma ordem maçónica, mas recebeu um grau maçónico. Ele até escreve num documento publicado pelo António Quadros, e diz assim: eu recebi a mesma luz noutro templo. Recebi a luz maçónica, mas não num templo maçónico, num templo diferente do maçónico. Era o caso da OTA, Ordem dos Templários do Oriente. Portanto, está tudo esclarecido. É preciso os investigadores estrangeiros virem esclarecer estas coisas, porque os portugueses têm muita vergonha. O Fernando Pessoa, maçom, não. Magia sexual, nem pensar. E pronto. Mas a verdade é que o Fernando Pessoa era um buscador da verdade. Sim. E o livro do Desassossego diz tudo sobre o seu percurso, a coragem que ele teve para percorrer caminhos difíceis. Claro que sofreu muito. Foi uma vida espiritual intensa, sacrificada, bastante, até pelas condições de vida que ele teve. Era um funcionário de um escritório ali na Baixa, fazia traduções comerciais e, na verdade, aquilo era fantástico. Como é que um homem tem que trabalhar, tem de assegurar o mínimo para a sua vivência comum e vai escrevendo toda aquela maravilhosa literatura que ele e dá testemunho desse percurso interior. É realmente um homem absolutamente fora do comum. Tenho uma grande admiração por Fernando Pessoa, de facto. É um exemplo de buscador corajoso que vai pelos caminhos às vezes mais complicados, mas depois faz umas curvas, volta e sai das complicações espirituais de alguns caminhos. É realmente notabilíssimo. Uma pessoa, grande homem, grande buscador espiritual. Sem dúvida. Sr. Professor, ainda há pouco estava a falar dos graus maçónicos. Como é que se concilia a ideia de igualdade, não é, entre os membros, que é um dos valores, Sim. Igualdade, não é, com uma estrutura hierárquica de graus? Como é que isso é? Ora bem, os graus são, de facto, aquilo que a Bíblia fala da escada de Jacó, né? Temos que ir subindo. Quem tem forças e vocação para ir percorrendo esses graus todos, vamos embora. Não é necessário ser engenheiro ou ser professor universitário. Qualquer um pode fazer esse percurso e deve, se realmente estiver interessado. De maneira que os graus não, digamos, não deverão provocar nenhuma discriminação, deverão constituir um apelo a que a pessoa vai mais longe, mais alto, no seu percurso espiritual. É só isso, não há mais do que isso. Como é que é notado, digamos assim, essa evolução? Quais são os parâmetros e os critérios que fazem, naturalmente haverão decisões e que são tomadas para atribuir um determinado grau. Quais são, digamos assim, que critérios é que são utilizados e o que é percebido para tornar elegível a essa? Há uma dimensão, que é a dimensão, naturalmente, intelectual. O maçom nesse percurso tem que apresentar trabalhos, ler os trabalhos em loja, para dar conta da sua evolução intelectual. Mas depois, o mais importante é a sua dimensão espiritual. E há uma tentação que às vezes pode alguém cair, é de ter o orgulho de ser melhor que os outros. E isso aí já está chumbado. Ninguém vai chumbar, mas ele é que já não pode ir mais longe na dimensão espiritual. Aquele indivíduo que eu já cheguei a este grau
e já sou melhor que os outros todos, esse não presta para nada e não aprendeu nada na maçonaria. Quanto mais alto a pessoa segue, mais fraterno tem que ser. E essa é a questão fundamental, é a pedra de toque. Agora, de facto, alguns caem na tentação de se considerarem superiores aos outros. E não são. Ou seja, a maçonaria acaba por ter Também uma prova. sim, E uma prova também. sim, Sem dúvida nenhuma. sim, sim. Ou seja, o papel da ética, da moralidade Claro. e da espiritualidade na vida do maçom, portanto, acabam por ser os aspectos principais que fazem verdadeiramente ou genuinamente o maçom. É evidentemente. Sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. Porque a parte intelectual é importante, mas não chega. Depois temos a parte espiritual. E essas tentações que, pelos graus, pelos paramentos, pela a dimensão, a pessoa considera-se já superior a todo o resto da humanidade. Isso é uma tristeza, porque pode acontecer, às vezes. Eu creio que a maior parte dos maçons não cedem a essa tentação, nem caem nessa armadilha. Isso seria altamente lamentável. Não. Vamos em frente e, sim senhores, progredimos intelectualmente, espiritualmente, temos a obrigação de ser mais fraternos com os outros do que anteriormente. Sim. Essa é uma questão fundamental. E que instrumentos é que são transmitidos para promover esse desenvolvimento espiritual e ético junto dos membros? Bom, temos o estudo dos rituais. E os rituais são maravilhosos, foram feitos ainda por gente que conhecia bem estas dimensões esotéricas. São rituais do século XVIII, mas muito bem informados e, portanto, são formadores também. Os rituais são formadores. E depois temos um conjunto de livros, de textos, relativamente a estas tradições esotéricas que complementam aquilo que está nos rituais. Pode ser o hermetismo, pode ser o gnose cristã ou não cristã, pode ser a cabala, por exemplo. Isso são tudo coisas que vão complementando e que vão ajudando o maçom a ter um caminho intelectual e espiritual mais sólido e mais profundo. Ok. E como é que, pronto, isto para quem é membro e quem está dentro da organização e quer cuidar, digamos assim, da própria evolução enquanto pessoa, enquanto ser, poderá ter acesso, portanto, a esses ensinamentos, ao estudo e crescer com eles. Agora, em relação à ordem, à organização, como é que promove a salvaguarda desses princípios entre os seus membros? Porque haverá uns que não estão tão alinhados como ainda há pouco disse. Como é que se promove e salvaguardam esses princípios dentro da maçonaria? Bom, a Ordem tem a obrigação de, para já, defender todo o seu património filosófico e espiritual, e aqueles que não estiverem de acordo têm que ir, não digo sendo afastados, mas não poderão progredir na estrutura hierárquica da Ordem tanto como aos outros. E isso é uma questão de vigilância interna, para que aqueles que querem aproveitar-se da estrutura, da hierarquia, para dominar os outros. É fundamental aprender a dominarmos-nos e não a dominar os outros. Isso é uma questão básica, que é fundamental e que normalmente as ordens diversas, maçónicas, templárias, rosacrucianas, querem chamar a atenção para isso. Mas às vezes há sempre alguém que escapa, de uma maneira ardilosa e tal, tem sempre umas justificações para dominar os outros. Isso não há hipótese nenhuma. Estamos aqui, obrigada, estamos aqui a caminhar para fim. Como é que poderemos concluir, não é, esta conversa deliciosa, que está a ser deliciosa? Seria realmente questionar-nos
em relação a como é que a maçonaria se pode adaptar e evoluir para garantir que os seus valores sejam relevantes para gerar novos membros. Portanto, as gerações vão sucedendo. O que é importante que seja feito? Bom, a primeira questão é nós estarmos presentes nos rituais. É para não estarmos a fazer o ritual e a pensar no resultado do Benfica ou do Sporting, ou na conta que tem que pagar ao fim do mês. Tem que haver o estado de presença. É uma coisa que os orientais chamam muita atenção e é fundamental não esquecer. O estado de presença nos rituais é que promove essa evolução interior. Né? Primeira questão. Depois, também a questão ética, que já falou, e muito bem, a questão ética do maçom. Ele tem obrigações éticas do seu comportamento dentro da ordem e fora dela, né? Na sociedade. Portanto, isso, e depois, uma vez que ele seja assim, é um exemplo que pode entusiasmar alguém a aderir à ordem, particularmente os mais jovens, porque os velhos eu já fiz 80 anos, vou fazer este ano 81 e, calma aí, já prestei o meu serviço à maçonaria. Naturalmente estou sempre, há 2 dias fui fazer uma palestra numa loja, vou depois não sei o quê, não sei o que mais, felizmente eles estão sempre a chamar, mas a verdade é que é preciso renovação, gente nova. E uma das maneiras que realmente temos para atrair gente nova é o exemplo que nós damos. Os maçons que já cá estão. É fundamental eles terem uma dimensão social, ética, fundamental, e espiritual, quando é possível. Basicamente é isto, minha querida. Professor Manuel Mendes, que mensagem é que gostaria de transmitir sobre a importância, mais uma vez, dos valores da maçonaria? Eu penso que nunca é demais, não ficaremos cansados em falar neles, porque deverão acompanhar-nos acompanharmos nós, a humanidade, para uma vivência feliz e harmoniosa entre todos. Portanto, não são valores que possam ser descartados ou substituídos por outros, num qualquer outro paradigma que seja de promoção de felicidade para o homem. Se houver outro paradigma em que eles não estejam lá, então não será bom, com certeza. Mas que mensagem gostaria de transmitir sobre os valores, os seus valores pessoais, obviamente alguns da maçonaria, outros de outras áreas de contacto e no esoterismo e da espiritualidade, para a sociedade em geral? O que é importante no dia Na verdade, é que acho que isso é uma enorme responsabilidade, eu estar agora a dizer o que é que nós devemos ser. Na verdade, temos que ser fraternos e procurar a fraternidade, mesmo quando ela é difícil, como agora nestes tempos que estamos a atravessar, não é? A nível internacional, é uma desgraça, mas enfim, temos de procurar a fraternidade. Nacional também, há uma Tudo, exatamente. Há uma estigmatização muito grande, por exemplo, dos mais fracos, dos imigrantes, sobretudo. Portanto, é verdade. Há que falar nisso sem problema nenhum, mas é a realidade. Sem os imigrantes nós não conseguíamos desenvolver o nosso país, porque não temos gente suficiente para trabalhar, infelizmente, e precisamos dos imigrantes, é claramente. Até há uma questão utilitária e interesseira da nossa parte, é fundamental, os imigrantes. Ora, é portanto respeito, mesmo com aqueles que não querem respeitar, nós temos que os convencer e trazer para zonas de convivência fraterna e respeito pelo outro. É muito importante. Os direitos humanos é fundamental. E eu penso que a maçonaria tem realmente um papel importante, não apenas ela, as religiões em geral, as diversas organizações iniciáticas também, e olha, sigam todos o exemplo do Papa Francisco, que é grande exemplo que ele deu, Vai ser difícil a Igreja continuar por esse caminho. Espero que o próximo Papa siga estes caminhos lançados pelo Papa Francisco, entre os quais a valorização, que ele não conseguiu, a valorização da mulher dentro da Igreja. É fundamental.
Vejam bem, quem é? Qual foi a primeira pessoa que Jesus encontrou depois da ressurreição? Maria Madalena. Isto não é como as telenovelas. Oh, eu ressuscitei, oh Maria Madalena, estás aqui, estou aqui no jardim, olha. Não. Não. É, ela, por ser a pessoa que ele encontra depois da ressurreição, era uma pessoa muito espiritual e muito específica, muito extraordinariamente importante sob o ponto de vista espiritual. E, portanto, é essa dimensão. Existe um evangelho gnóstico de Maria Madalena, e ela conta aquilo que o Salvador lhe contou, a sua experiência, que ascendeu aos céus. Ora bem, foi falar com Deus Pai, Jesus é Deus Filho, e então Madalena foi contar isto aos apóstolos. E os apóstolos, o que é isto? Então, ele disse isto a uma mulher. Jesus disse isso, e não nos contou nada disto. Não, não é verdade, de certeza. Ela começou a chorar, Uhum. e acreditem que foi como ele que me disse, e portanto lá, depois há um ou outro apóstolo que, sim senhores, olha, aquela deve estar a falar a verdade de certeza, e vamos, mas é saudá-la e dar, e continuar a sua mensagem, a mensagem que ela nos transmitiu, vinda de Jesus. É verdade, a mulher é fundamental, não é? É mesmo muito importante, e penso que a Igreja só terá a ganhar quando tiver maior papel a mulher na Igreja. Há uma questão antropológica, a mulher não podia ser sacerdotisa, porque não pode misturar o sangue menstrual com o sangue sacrificial da Eucaristia. Isso é uma questão da antropologia dos primórdios, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. A mulher é fundamental. Ponto final. Está feito. E a mulher está presente na maçonaria também? Tem Dentro que estar, da tem que organização? estar. Existem organizações mistas, mas existem organizações femininas, exclusivamente femininas. A Grande Uhum. Loja Feminina, exatamente. E há outras que são mistas, não é? Há vários caminhos, não é? Há vários caminhos, exatamente. Sem dúvida. Muito bem. Muito obrigada. Eu é que agradeço, minha querida, gostei muito da nossa conversa e pronto, olha, cá estamos, ainda bem que ainda estou vivo e com a cabecinha ainda a dizer qualquer coisa, às vezes de útil, de útil. É isso que é fundamental. Não é E agora com os outros. Não é só qualquer coisa, é muita coisa ainda e realmente hoje tivemos o privilégio, mesmo estou muito grata pela sua generosidade, a disponibilidade de estar aqui connosco. Foi um privilégio recebê-lo, que é uma figura multifacetada, com conhecimento profundo destas áreas, de áreas tão diversas, não é? Do esoterismo, o simbolismo e outras mais haveria, mas não fazem, não cabem aqui neste programa. O professor Dr. José Manuel Lianes é realmente uma pessoa que aproveita ainda, de facto, tudo o que ele ainda tem para dar. Tem uma vasta experiência, inúmeras publicações, muitos livros que poderão, não sei se quer destacar algum. Não, de facto falou na introdução ao esoterismo ocidental, ou caminhos do esoterismo ocidental. Esse é, digamos, depois, mas tenho também sobre a Quinta da Galera, que vou reeditar este ano, porque está tudo esgotado os meus livros sobre a Galera, e também vai sair em breve o Fernando Pessoa e os Mundos Esotéricos, que também está esgotado em terceira edição, a editora faliu, e agora tenho outra editora que vai. Portanto, eu quero basicamente, já estou cansado para estar a escrever novos livros, mas a verdade é que, pelo menos, reeditar aqueles que estão esgotados. É a minha obrigação, mais nada. Okay. Obrigado. Eu muito agradeço esta conversa, muito simpática, e espero que seja útil às pessoas. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Se gostaram deste conteúdo, por favor, sinalizem com o vosso like, partilhem a quem se interessa por estes temas, comentem, dando indicação qual o que é que a vossa apreciação sobre esta conversa, porque assim também é a forma o algoritmo. Ele existe e é a forma, de facto, do YouTube saber que estes assuntos têm interesse e que poderão fazê-los chegar a mais pessoas. Por isso, obrigada a todos também que nos estiveram a escutar ou que nos vão escutar daqui mais para a frente e despedimos com muita alegria no coração e até breve, aqui no The Talk and Talk Zone. Até breve. Adeus, até breve. Obrigado.
Obrigada.